Pelo Facebook estamos ao vivo. Pelo Instagram tá ao vivo também. E aí, esperar um pouquinho. O pessoal tá sendo notificado. Vai chegando aos poucos. O Instagram tá chamando o povo. O Facebook daqui a pouco aparece alguém. E o som de fundo que vai ficar o somzinho, né? Cavinha. Estamos ao vivo. Assunto hoje vamos falar sobre humanologia. É um assunto meio complicado, mas fácil. No fim das contas é fácil. Certo? Estamos ao vivo tanto no Facebook como pelo Instagram. Por isso que eu fico olhando assim, então quando eu olhar para cá, estou olhando para o Instagram. Quando eu baixar mais a vista, eu estou olhando para o Face, que é 2 celulares. Eles ficam os dois aqui conectados e cada um está em uma plataforma. Certo? Pois é isso, gente. Então, hoje o assunto, como eu falei na última live, a gente vai falar sobre humanologia. E o que danado é humanologia? Uma forma bem simples de explicar, humanologia é simplesmente o fato de transformar as coisas no natural. O que é o natural? O que a gente vive. Tudo é natural, tudo é natural. E a humanologia, ela quer transformar, ela quer mostrar as coisas com uma forma natural que elas são. Essas formas naturais são tudo que a gente convive. Tudo que a gente faz, tudo que a gente no dia a dia tem o convívio, certo? Então tudo isso é o natural. Hoje em dia as coisas estão muito robóticas. Não sei se vocês estão percebendo isso. As coisas são muito robóticas. Nós estamos perdendo a nossa capacidade de ver o natural. De ver as coisas como realmente são. Estamos vendo a coisa muito robótica. E a pandemia veio e ela mostrou que as coisas, elas tanto podem ser o robótico, né? Como diz, hoje a tecnologia vem e mostra a gente um bocado de coisa, só que é preciso olhar o natural e é preciso voltar, digamos assim, vou dizer essa palavra, voltar a ser humano. Porque não é porque num aplicativo desse, no celular, a gente pode se comunicar, a gente pode se ver, a gente pode ter um diálogo, que a gente tem que só viver através dele. Não é porque se escreve um texto no Facebook ou no Instagram que tem que ser verdade absoluta. Então as coisas precisam voltar a ser o natural. As coisas precisam voltar a ter uma naturalidade. Certo? Por isso que no tema da live eu botei: é preciso ouvir o natural. Porque nós estamos muito no robótico. Estamos vivendo muito a questão da robotização das coisas. E cada vez mais está prejudicando a nossa convivência, as nossas relações, as nossas adaptações. Está prejudicando muito. Então é preciso voltar a ter esse convívio com o natural. Certo? O que é que a gente vai se bater aqui em 5 pontos. Certo? São curtinhos, de uma forma bem resumida. Como eu já falei na outra live, eu preparei um e-book desse conteúdo. No final, mais pra frente, eu digo onde ele está. Eu passo o link para vocês, tanto do Face como do Instagram. Eu passo o link para vocês poderem baixar esse material de apoio, certo? Por que eu falo do natural? Então, antes de a gente conhecer e voltar a ser natural, a gente é preciso conhecer alguns pontos. Primeiro, eu vou falar sobre os 3 cérebros. 3. Muita gente só conhece um. Um que é o da cabeça, né? A nossa própria cabeça. Existe uma massa cefálica, né? Onde está todo o nosso, vamos dizer, o nosso conhecimento, tá? Nossas tudo, né? Nossas emoções, conhecimento, memórias.
Então, o primeiro cérebro é o da cabeça. E ele é responsável pela razão. Pela razão, a nossa razão. Mais para frente eu volto para esse assunto. O único objetivo dele é manter a gente vivo. Certo? Então, quando a razão ela é mais forte do que a emoção, é porque ela quer manter a gente vivo. Então, voltarei um pouquinho daqui a pouco para esse assunto. O segundo cérebro é o nosso coração. Esse nosso coração é o que comanda nossas emoções, certo? É onde estão nossas emoções, nossos amores, paixões, seja lá o que for. Então, se está dentro da emoção, está dentro desse segundo cérebro. Então, já é um contraponto, né, entre razão e emoção. Aí existe um contraponto aí no meio, né? Às vezes muita gente diz, eu agi pela razão. Eu agi pela emoção. Eu fui lá na hora, pulei, gritei, era emoção. Agora, só para falando da emoção, sábado teve o jogo, né, da final da Libertadores, Palmeiras e Santos, onde o Palmeiras ganhou. E eu vi uns vídeos da galera pulando, gritando. Ali eu quero emoção, pá. Ninguém perdeu a razão. Certo? Não é uma forma ruim, não. Mas naquele momento, comemoração e grito, e se abraça um com o outro. É como diz, ninguém queria saber de pandemia, ninguém queria saber de doença. Era emoção naquele momento. Então, a emoção, ela ultrapassa muitas vezes a razão. E o terceiro cérebro, é o que está dentro do nosso intestino. Pois é estranho até falar isso, mas veja só. Quantos de vocês já estiveram nervosos, estressados, ansiosos, e o primeiro sinal é na barriga? Quantos de vocês já passaram medo, um estresse, e na hora gela a barriga, e você sente aquele gelo, né? Ou quando se você está nervoso, começa a comer. Ansioso, come. Ou vice-versa. Ou está ansioso, para de comer, não come mais. Está estressado, não come. Então, ele também afeta demais o nosso comportamento. Então, o intestino, que está na nossa barriga, no nosso bucho, no popular, como diz, ele tem uma substância chamada cortisol. E essa substância é exatamente a responsável por estresse, ansiedade. Então, o aumento e o desequilíbrio desse hormônio, ele causa tudo isso. Então, é muito importante a gente cuidar desses três cérebros. Então, na humanologia, a gente pensa esses três cérebros. A gente é preciso entender esses três para ter uma relação melhor, para criar conexões com outras pessoas. Tem hora que você vai se conectar com outras pessoas através da razão, tem hora que vai se conectar através da emoção, e tem horas que você vai se conectar através do intestino. Mas é verdade, quantas vezes você chama alguém para almoçar, para ter um jantar, para um lanche? Então ali é uma forma já de conexão, você está se conectando com aquela pessoa. Certo? Então é bem interessante. Só um parênteses aqui. Porque muitas vezes empresários e chamam, vamos dizer, tem um empresário que chama para um almoço de negócio, um jantar de negócio. Porque eles sabem, a própria, nesses três cérebros, explica que o intestino, ele estando saciado, você não passando fome, ou tomar uma decisão ao mesmo tempo que está tendo uma alimentação, ela é mais propícia a ser tomada essa decisão. Se eu quero que alguém compre algo de mim, eu quero vender meu serviço, se eu convidar essa pessoa para ter um jantar, é muito mais propícia essa pessoa comprar de mim, porque ela vai estar com o cortisol no intestino lá tudo reguladinho, então ela vai ser mais propícia a comprar. Certo? Cansei. Mas veja só. Então, os três cérebros, eles convivem entre si, certo? E é importante a gente conhecer esses três para criar conexões humanas, que é o que está faltando também um pouco na nossa
nossa realidade, né? No nossa sociedade, as conexões. A gente cria conexões com o celular, com um computador, a televisão, com videogame, mas esquece de criar conexões entre humanas, certo? Esses aplicativos, WhatsApp, Instagram, Facebook, tudinho, ele é muito bom, certo? Ele não é o vilão da história, ele não é. Desde que ele seja tratado como suporte e não como se for o principal. Então tem muitas pessoas que usam esses aplicativos como o principal para se conectar, mas esquece que do outro lado existe uma pessoa. Porque agora as pessoas estão tão... como é que eu posso dizer? Escolher bem as palavras para não... as pessoas estão muito, vamos dizer assim, canceladoras, no sentido da palavra mesmo. Porque esquecem que às vezes a pessoa que está do outro lado é uma pessoa humana também. Aí pensa, porque eu estou atrás de um celular do computador, eu posso falar o que eu quiser, posso escrever o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Só que esquece, do outro lado também está uma pessoa. Certo? Então, é esse tipo de conexão humana que a gente tem que voltar a ter. Ter as conexões voltadas para o humano. Se conectar com pessoas. Então, como é que a gente pode fazer isso? Veja só. Conexão, ela é natural. Todo ser humano, se a gente vem desde a história, da pré-história, ou estudando história, né? Desde a pré-história. Se você for também para o lado bíblico, desde Adão e Eva, eles tinham uma conexão. Eles tinham uma conexão até melhor, que era a conexão com Deus. Só que perderam essa conexão, né, digamos assim, ao longo do processo lá do Éden. Então, essas conexões, elas servem para unir as pessoas. E se conectar é uma forma natural. Tô olhando assim de lado para ver se está tudo ok. Certo? Então, é uma conexão toda natural. Então, conectar com as pessoas, ela é muito importante para o nosso dia a dia, né? E através das conexões que a gente tem interações, aprendizagens, a gente tem tudo. Então, criar uma conexão com outra pessoa não é só o fato de você... Oi, tudo bem? Não, mas criar uma conexão de aprendizagem, de convívio, você aprender com outra pessoa, você também ensinar outra pessoa. O que a gente está fazendo aqui é uma conexão, certo? Talvez para alguns, essa live aqui seja só passei, olhei um pouquinho e fui embora. Mas para outras pessoas talvez fique e sirva de alguma coisa, porque eu estou tentando passar uma aprendizagem, estou criando uma conexão com todos vocês, tanto do pessoal do Instagram como o pessoal do Facebook. Estamos aqui agora, certo? Então, se conectar com as pessoas é uma forma muito boa até do crescimento pessoal. Se você se conectar com as pessoas, como diz, tem até um ditado, você é a média das 5 pessoas que você convive. Você conviver com pessoas que vão te levar para cima, pessoas que querem um propósito bom de vida, pessoas que te façam crescer, você será também uma dessas pessoas. Se você se conectar com pessoas também que só te trazem para baixo, que só te, vamos dizer, não tem conteúdo, que há mesmo conteúdo fútil, que fazem coisas erradas, você também tende a se igualar a elas. Então você é a média das 5 pessoas que você convive. Tem que ter cuidado nisso. Por quê? O nosso corpo, nós seres humanos, nós somos totalmente adaptáveis. E como eu digo isso? Veja só, uma pessoa, por algum acidente ou por alguma coisa, ela perde um braço. Então essa pessoa ela vai se adaptar a viver com o outro braço. Por exemplo, se uma pessoa era direita e escreveu com a direita, ela vai se adaptar agora a escrever com a esquerda, certo? O melhor exemplo disso é as pessoas que já nascem com alguma deficiência física. Essas pessoas são totalmente adaptáveis.
Diz, tem um menino que toca violão com os pés. E aí? Eu com as duas mãos não consigo tocar. E ele toca com os pés. E aí? Será? Então, nosso corpo é totalmente adaptável a todas essas situações. Por isso, que conviver com pessoas que fazem você subir, certo? Não usar essas pessoas como escada. Não. Calma lá. Mas usar essas pessoas como parâmetro de conhecimento, de aprendizagem, elas fazem com que você suba também, né? Então, se você está, como eu disse, nosso corpo é adaptável e você se conecta a essas pessoas, então você também irá crescer, certo? Por isso que é importante também eu falar que o nosso corpo é tão adaptado que a gente tem que ter cuidado com 3 coisas. Até coloquei no Instagram esses dias. O que eu falo, certo? Palavra tem poder. Cuidado, palavra tem poder. Se você diz uma coisa, se você mesmo verbaliza alguma coisa, seu primeiro cérebro pode tomar aquilo como verdade, certo? E vai fixar aquilo na sua mente. Então, palavra tem poder. Principalmente a palavra que você... a fala, né? A fala tem poder. Se você fala alguma coisa, tanto para alguém como para si mesmo, tem poder. Então, a gente tem que ter cuidado com o que fala. Cuidado também com o que escuta, certo? Por quê? Ter cuidado com o que escuta nesse mundo hoje atual, que está cheio de complicado, cheio de conflitos, mini conflitos, porque não são não tão grandes assim, mas esses mini conflitos eles estão destruindo a sociedade, certo? É de esquerda contra direita, é de branco contra negro, é de índio contra branco, enfim, são mini conflitos que têm sua importância, tem, tá certo. A gente é preciso ouvir todos os lados, mas tem coisa que estão falando tanta coisa, que às vezes a gente escuta aquilo e nossa cabeça vai enchendo, e a gente vai se adaptando a isso também. E de repente, o que era uma brincadeira, se torna um ato de bullying, se torna um ato agressivo. Então, a gente tem que ter cuidado também com o que escuta, certo? E o terceiro é o que a gente come. Por quê? Se o nosso corpo é adaptável, se eu como só coisa ruim, coisa não saudável, meu corpo vai dar a resposta. Ele vai dar a resposta. Ele vai também não ser saudável, ele não vai ter as proteínas adequadas, ele não vai ser um corpo bom, certo? Então a gente tem que cuidar também com essas coisas, com o que come, porque se comer coisa ruim, se torna ruim. Se tiver uma alimentação saudável, naturalmente também o nosso corpo vai ser saudável. Lembrando que a água que a gente bebe é praticamente o líquido mais precioso e poucas pessoas bebem, certo? Tem pessoas aí que passam o dia todo em cima e beber água. Aí quer ter um corpo saudável? Não. Se o nosso corpo é 70% água e você não hidrata ele, então vai sentir as consequências. Falando nisso, com licença. Tava precisando. Então, nosso corpo é adaptável. Ele tem esse dom de se adaptar. Então, se ele é adaptável e a gente tem que ter cuidado com essas coisas, a gente também tem cuidado nas coisas que é instalada na gente, certo? Vamos pensar o nosso corpo, nossos cérebros como um computador. Então, a gente instala programas nele, certo? Igual instala no celular, no computador, a gente está instalando programas nele. Esses programas têm um algoritmo. O que são esses algoritmos? São contas, digamos assim, que em uma ação sua ele vai determinar se sobe, se desce, se é sim, se é não, se entra em outra página, se não entra. Vamos usar o exemplo agora. O Facebook e o Instagram.
eles têm um algoritmo. Por exemplo, para algumas pessoas, na hora que eu iniciei a live, a notificação chegou para vocês, tanto no Facebook como também no Instagram. Elas chegaram para vocês. Para outras, não. Por quê? Porque o algoritmo do Instagram e do Facebook decidiu que para algumas pessoas era mais interessante, para outras não. No YouTube, o que é que acontece? Você vê um vídeo de como fazer pão, você passa lá 5 minutos, vem um vídeo de como fazer pão. E sai do YouTube e volta depois. O que é que acontece? Com certeza você vai ver outro vídeo de como fazer pão. Por quê? O algoritmo do YouTube ele vai identificar você como uma pessoa que gosta de ver esse tipo de vídeo e vai querer mostrar mais e mais e mais. O nosso cérebro também tem isso. A gente é instalado algoritmos que a gente toma decisões sem nem saber o porquê, mas a gente está tomando. Certo? Por exemplo, uma decisão da chuva. Você vê que vai chover. Então, qual é a sua primeira reação? Alguns correm para dentro de casa, vai tirar a roupa do varal. Outros procuram logo o guarda-chuva, certo? Então, isso já é um algoritmo. Quer dizer que a gente já aprendeu isso aí há muito tempo. Ao cair, muita gente faz o quê? A primeira reação é colocar as mãos para defender o rosto, a cabeça. Quando dá tempo. Alguns vezes dá não. Mas a reação é essa, colocar as mãos para defender. Então isso é um algoritmo também instalado em nossa mente, certo? Desde quando a gente é criancinha lá, bebê, certo? Quando vai cair, já coloca as mãos, tenta cair, protegendo a cabeça, certo? Então, ao longo da nossa vivência, nossos algoritmos foram instalados dentro da nossa... E então, muitas coisas a gente já sabe fazer automaticamente. A gente já sabe dar uma resposta, a gente já sabe fazer uma ação nessa hora. Porém, alguns algoritmos eles foram instalados de forma errada. E o que é que isso propôs para muitas pessoas? Bloqueios. Então, vamos ao exemplo. Tem muitas pessoas que estão agora nos assistindo que não têm, vamos dizer, não é a coragem, mas tem um bloqueio de só de pensar, de estar de frente a uma câmera, eles não falam. Não falam, bloqueiam. Pode ser o melhor orador, mas tem hora que tem gente que não fala. Eu tenho um bloqueio, um microfone. Esse aqui não conta, né? Mas se eu tiver vamos dizer, no auditório e 200 pessoas e me entregar um microfone para falar, minha voz sai, eu saio gaguejando, não vai sair o que preste. E se me der um negócio para ler, uma criança de 3 anos vai saber ler mais que eu. Certeza disso, porque eu não tenho esse bloqueio, certo? Eu não consigo, algo que não sei. Agora me pergunte o porquê, que eu não sei, certo? Se 300 pessoas me botar para falar sem microfone, eu acho que eu vou falar de boa. Agora com o microfone, velho, não vai. Mas eu vou desbloquear ele, certo? Porque em algum momento da minha infância, ou algum momento, eu escutei minha voz e tive vergonha dela. Ou alguém falou que minha voz era feia, ou alguém criticou alguma coisa minha. Então ali naquela hora foi criado um bloqueio. Lembram que eu disse que o nosso primeiro cérebro, o da razão, que fica dentro da nossa cabeça, ele tem um objetivo só de manter a gente vivo? Ele também tem um objetivo de proteger a gente de passar vergonha, certo? Então, na hora que chega a situação de falar alguma coisa, seu próprio cérebro diz: ei, bichinho, vai não, pô, tu é doido, vão falar de tu vai passar vergonha. Não, fica aí na tua, não fala não, certo? Bicho, não faz essa tal coisa. Então, nesse exato momento, criou-se um bloqueio. Então, o algoritmo que está dentro do nosso cérebro, né, trazendo para uma parte mais robótica, ao mesmo tempo humana, ele já cria esse negócio dizendo assim: não vai não, fica na tua, fica quietinho aí que é melhor para tu, certo? Então, são essas coisas que atrapalham, às vezes a gente tanto ajuda como também atrapalha.
Muitas dessas coisas atrapalham, porque esses algoritmos instalados errados, esses bloqueios que foram criados, eles talvez perdem, faz com que você perca oportunidades, fazem com que você perca alguma situação que seria importante para o seu desenvolvimento pessoal, certo? Um dos bloqueios mais, vamos dizer assim, terríveis que as pessoas têm é o medo das críticas. E muitas pessoas que têm medo de ser criticado, pessoas que têm medo de uma reação negativa, certo? Então, por isso que eles às vezes se travam no seu mundo e não quer nem fazer essa comunicação, nem que ter essa conexão humana, porque eles têm medo de críticas. Quantas pessoas às vezes deixam de falar em algum lugar porque alguém pode dizer: ei, bicho, falasse demais, ei, não é assim não. Então essa pessoa na hora ela vai ter um bloqueio, ela já tem, né? Então ela não fala. Sua ideia pode ser a melhor de todas, mas não fala, certo? Então por isso que a gente precisa mudar isso, aos poucos, não precisa ser de vez não. Aos poucos a gente vai tentando modificar isso, certo? Então, por causa desses bloqueios que a gente tem, por causa desses mini bloqueios dos algoritmos errados, às vezes a gente tem a noção que o coletivo ele é mais importante do que o individual. E não tá certo isso, não tá certo. Deixa eu beber minha aguinha. Então, às vezes por causa disso, a gente pensa que o coletivo ele é mais importante que o individual. E não é assim. Não é. Sabe por quê? O coletivo não faz nada. Certo? Povo do Instagram, povo do Facebook. O coletivo não faz nada. Certo? Quem faz é o individual. Ah, Pierre, mas tu tá doido, né? Tem um grupo ali que se reúne e eles fazem bastante coisa interessante e é legal e tudo. Sim, tá certo. É um grupo que se reúne. Eles têm as melhores ideias. Mas será que a ideia vem do coletivo ou do individual? A ideia, ela pode ser de um indivíduo naquele ambiente, só que aí emenda com a ideia do outro, e do outro, até formar uma ideia central e colocar em ação. Então o coletivo ele nunca vai fazer nada sozinho. Pode colocar 20 pessoas, os gênios, pode colocar, pensa aí nas pessoas mais inteligentes que você conhece. Pense nas 5 pessoas mais inteligentes que vocês conhecem. Lembrando sobre as conexões humanas, a gente se conectar com a média das 5 pessoas, né? Pense aí, 5 pessoas mais inteligentes que você conhece. Coloque numa sala, certo? E cada um fique calado. Ninguém fale nada. Durante 1 hora. Eu quero ver quantas ideias vão sair dali. Certo? Agora coloca essas mesmas 5 pessoas e vão conversar. E vão tentar elaborar um plano, uma ideia, um projeto novo. Aí vai sair. Certo? Por quê? Porque o coletivo não existe. O que existe é o individual dentro do coletivo. Só que muitas vezes nós, por estar com esse bloqueio, deixamos de participar e acatamos somente as ideias dos outros. Deixamos de se impor, deixamos de falar, porque o algoritmo instalado na gente foi errado, causou essa adaptação de não falar, e o nosso cérebro protege dizendo: ei, não fale não. Essa hora o coração não fala, e até o friozinho na barriga, só de você pensar em falar, já deu. Certo? Então, é isso aí. O coletivo, ele vai ser útil, lógico. Mas ele só é útil quando se juntam o individual. A ideia de um com a ideia do outro para formar uma grande ideia. Para formar um grande projeto. Então a gente tem que ter cuidado. Aí a gente pensa que o coletivo resolve tudo. Não, quem resolve é o individual. Se não tiver uma pessoa, 2, 3, para no meio do coletivo falar da sua ideia, expor
sua mente ali, abrir sua mente para os demais, nada vai sair. Então, a gente tem cuidado. E só é olhar para a nossa sociedade. Se a gente olhar para a nossa sociedade, a gente vai ver que nunca existiu o coletivo. Porque a gente tem um presidente, um governador. Sim, voltando, a gente tem um presidente, um governador e um prefeito. Esse governador, o presidente não governa sozinho, certo? Porque ele tem os ministros, o governador e secretário, o prefeito também e secretário. Mas sempre tem uma pessoa ali para dar a ideia principal. E é sempre, vamos dizer, pastas diferentes. O da educação mexe só com a educação. Então, dentro da educação vai ter um que vai dizer o que vai fazer da educação. Dentro da saúde vai ter uma pessoa que vai dizer o que vai fazer dentro da saúde. Então, são as partes individuais que geram uma melhor ideia, que geram, vamos dizer, o coletivo, a ideia de coletivo, mas no fim é o individual que tem esse papel, certo? Então, pessoal, tudo isso que eu falei foi só para vocês verem como ver o natural, ele é importante, certo? Todas essas ideias que eu acabei de apresentar para vocês, sem o natural, o que é o natural? É o falar, é o pensar, é o agir, certo? Sem essas três coisas, nada vai fluir. Por exemplo, e até mesmo as próprias ideias. Você olhar para hoje, você está olhando aí por um celular, pelo computador, mas você pensar que essa ideia de um computador, do celular, veio do natural. Por quê? Porque se eu estou me comunicando com vocês agora, é uma coisa natural. Porque o ser humano já se comunica. Apenas uma pessoa visionária viu um jeito de fazer as pessoas se comunicarem a longa distância. Que já existia, que eram as cartas. Só que demorava. Então outras pessoas aí tiveram as ideias e juntar, dizendo, a gente quer uma comunicação à distância, certo? Em tempo real. Aí surgiu o quê? Os primeiros telefones. Os primeiros telefonezinhos lá, com a linha. Depois, não, mas a pessoa tinha que estar dentro de casa, no recinto, né? Numa casa própria, num lugar. Mas outra pessoa disse, não, agora a comunicação ela tem que ser instantânea, ao mesmo tempo, mas a pessoa pode estar em qualquer lugar. Foi inventado o quê? O celular. Vejam como as coisas elas são natural. E agora, a tecnologia está de uma forma que nós estamos se comunicando à distância. Tem pessoas aí de vários cantos. Estamos se comunicando. Estamos ao mesmo tempo, né, se comunicando, fazendo essa comunicação. E além de tudo, vocês estão vendo. Isso quer dizer o quê? Tudo isso era natural. É natural. Por quê? Conversar com uma pessoa e olhar para ela é a forma mais natural que existe. Tá bom? Então, é preciso ouvir o natural de novo. Lembrando que a gente tem 3 cérebros. Lembrando das conexões, das adaptações, dos algoritmos e bloqueios. Lembrando da sua parte individual dentro da sociedade, que ela precisa ser levada em consideração. Você não pode se calar. Você tem que falar, suas ideias têm que ser expostas para os demais, certo? E sua ideia todinha, ela só vem do natural. Tudo que existe hoje, vem do natural. Pode ser com a tecnologia mais avançada. Por exemplo, vamos usar o exemplo do carro da Tesla, que ele praticamente dirige sozinho. Ele dirige sozinho. Praticamente não, ele já dirige sozinho. Então, mas o que é que a gente pode ver de natural disso? Foi uma necessidade humana. Quem é que dirigia? O humano. Não, vamos voltar lá atrás ainda. A necessidade de se locomover mais rápido. Primeiro foi usando os pés. Depois uma carroça com os cavalos. Depois uma bicicleta. Depois uma moto. Carro e assim por diante, trem, barco e assim até chegar hoje no dia que a gente tem carros que a gente só entra dentro dele e ele vai o caminho sozinho, o cara só vai ali sossegado, conversando de boa. Isso foi uma necessidade natural. Então, mas a ideia principal vem do natural, certo? Então, beber minha água.
É da sede. Então é isso, gente. Só para finalizar, a gente falou um pouco sobre humanologia. Tem mais, certo? E como eu falei, a gente ter cuidado no que fala, no que escuta e no que come. O importante também é lembrar que a escrita tem poder. Por que a escrita tem poder? Se você for pegar a Bíblia é o livro sagrado, para quem acredita, para quem não também, mas tem respeito. E não é um livro histórico, é um livro atual. Tudo que tem nele a gente pode traduzir para a sociedade atual agora e pegar ensinamentos e aprendizagens dele, certo? Mas ela é o quê? Escrita. Até a gente costuma dizer as sagradas escrituras. Então a escrita ela tem poder. Então faça suas coisas escrevendo também, certo? Lembram da live que eu fiz sobre plano? Então é importante você começar a fazer um plano escrevendo. Lembre que o feito, olha a frasinha que eu dei trabalho a última vez. O feito é melhor do que o imperfeito. Do que o perfeito. O feito é melhor do que o perfeito, certo? Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que começar a fazer. Pensando nisso, tem um link na bio do meu Instagram, pessoal aqui do Instagram, certo? Pessoal do Face, vai lá no Instagram, é @pierremelo, certo? Tem esse link que tá tanto o e-book da live passada, como um e-book também dessa live. Tanto tem um roteiro completo, certo? Claro, para você dar uma lida. No meio de tanto um como o outro tem atividades, porque como eu disse, se você não fizer, a prática leva à perfeição. Então é bom escrever, é bom fazer para dar uma fixação melhor, certo? No conteúdo. Esse link ele vai ser para Eduz, certo? Que é uma plataforma. É de graça, infelizmente posso dizer que não, mas é quase de graça, certo? Porque ele só está custando R$ 5,87, é uma coisa assim, certo? Que é o preço que praticamente vai todo para a plataforma. Eu não fico quase nada dele, certo? Então você tem acesso aos 2 e-books. Além disso, tem também o link para o grupo exclusivo do Facebook, aonde nós vamos ter material extra e também vamos fazer algumas lives exclusivas, certo? Só são 2 lives até agora. Mas aí a gente pretende fazer outras. Eu até estou conversando com um amigo meu, sei nem se ele está online agora, deixa eu ver, não dá para ver não. Para a gente fazer uma live, que ele tem um conteúdo muito bom sobre preguiça, mas como a sociedade gosta agora de apelidar as coisas, procrastinação é o apelido para preguiça, certo? E onde ele dá umas dicas da hora, certo? Então a gente está conversando para fazer também um conteúdo desse exclusivo, certo? Então o link está na bio, no meu Instagram, vai lá se puder, certo? E se não puder agora, uma hora nós chega lá, né? Vai ter outras lives, eu ainda vou decidir o tema. Estou conversando mais ele, se der certo a próxima live será sobre preguiça, certo? Como deixar de ser preguiçoso. Tá na hora, viu? É isso aí, ó, pronto, é o Marlon Costa aí, ele entrou agora aqui pelo Instagram. Nós vamos fazer esse conteúdo, né, Marlon? Vai ser da hora, viu? Quero agradecer as pessoas que tiveram aqui no Facebook. Pessoal do Instagram, espera aí. Pessoas que estiveram aqui no Facebook, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. Espero ter conscientizado vocês de alguma forma, espero ter ajudado vocês de alguma forma com o meu conteúdo, tá certo? Pessoal aqui do meu Instagram, muito obrigado também. Eita, faltou o print, né? Vou tirar, certo? Então, mas mesmo assim, o pessoal, obrigado por estar presente, pela participação. Não deu para falar o nome de todos, quer dizer, eu não falei o nome de nenhum, porque se eu falo de um e não falo do outro, é sacanagem depois, né? Então, mas muito obrigado a todos que estiveram presentes. Vou tirar aquele print maroto, certo? Toda vez eu me atrapalho. Pera aí. Sorriso. Não, pera aí, tem que ser assim. Sorrisinho.
Foi. Aqui também, deixa eu tirar daqui. Daqui eu não sei não, peraí. Pronto. Então é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado pela presença de todos. O link para os dois e-books tá na bio. Passa lá, se não for pegar agora, mas pelo menos olha lá, certo? Vê qualquer coisa, só me chamar no direct ou aqui pelo Facebook, pelo Messages. Tá bom? Valeu, boa noite, bom final de semana e vamos tocar o terror nessa terra. Tocar o terror no lado bom, certo? Ser produtivos, ouvir o natural, desbloquear-se. Valeu, fui. Pessoal, aqui já fui de um lado e aqui também. Tchau, até a próxima.